O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, dia 7 de março, neste tempo santo da Quaresma, a Igreja nos oferece uma das páginas mais bonitas, mais profundas e mais consoladoras de todo o Evangelho. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama e fingiu que estava tudo bem, mas por dentro havia um vazio que nenhuma palavra conseguia preencher. Eu sei dos dias em que você acordou sem vontade de levantar, sem vontade de enfrentar mais uma jornada, mais uma cobrança, mais uma decepção que você já sabia que viria. Eu sei das vezes em que você olhou no espelho e não reconheceu mais quem estava ali, porque o cansaço da alma tinha roubado até o brilho do seu olhar. Eu sei do medo que você carrega de ter ido longe demais, de ter errado demais, de ter se perdido num caminho do qual talvez não tenha mais volta. Eu sei da vergonha que te impede de pedir ajuda, porque no fundo você acha que não merece ser acolhido de novo, que as pessoas vão te julgar, que vão lembrar de cada coisa que você fez. Eu sei das vezes em que você tentou recomeçar sozinho e não conseguiu, e se culpou por isso como se a fraqueza fosse um defeito imperdoável. Eu sei do medo de voltar para casa, voltar para a igreja, voltar para Deus, voltar para si mesmo, porque voltar exige uma coragem que às vezes a gente simplesmente não tem. Se esse é o seu sentimento, se você se reconheceu em alguma dessas dores, este Evangelho não veio por acaso. A palavra que a gente vai meditar hoje foi escrita exatamente para quem se sente assim. Então fica comigo até o final, porque o que Deus tem para te dizer hoje pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. O Evangelho de hoje nos traz a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Jesus conta a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra distante, esbanjou tudo numa vida sem rumo, sem direção, sem sentido. E quando não tinha mais nada, quando a fome apertou e a solidão bateu com toda a força, ele caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e ir até o meu pai. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque essa parábola não é apenas uma história bonita de 2000 anos atrás. Ela é um espelho da sua vida agora, neste momento, neste sábado de Quaresma. Quando tudo em você diz: eu fui longe demais, Deus diz: eu ainda estou aqui. Quando tudo em você diz: eu não mereço voltar, Deus diz: eu nunca deixei de te esperar. Quando tudo em você diz: acabou para mim, não tem mais jeito, Deus diz: o melhor ainda nem começou. Essa parábola não é sobre um filho que errou, é sobre um pai que nunca desistiu. E esse pai é o mesmo Deus que está olhando para você agora, neste exato instante, com os mesmos olhos de compaixão, com o mesmo coração aberto, com os mesmos braços estendidos. Repare bem no que o Evangelho diz: quando ainda estava longe, o pai o viu. Você entendeu o que isso significa? O pai não esperou o filho chegar na porta, não esperou ele se ajoelhar, se explicar, apresentar um discurso perfeito de arrependimento. Não, o pai o viu de longe. Isso quer dizer que o pai estava olhando, estava na estrada todos os dias procurando aquele rosto no horizonte. Quantas vezes ele olhou e não viu nada? Quantas tardes ele voltou para dentro de casa com o coração apertado, com os olhos cheios de lágrimas que não deixava ninguém ver? Quantas noites ele dormiu com aquela dor surda de quem ama alguém que escolheu se afastar? Quantas vezes os vizinhos disseram: esquece esse menino, ele fez a escolha dele, ele que arque com as consequências.
Quantas pessoas ao redor disseram que ele era tolo por continuar esperando, mas ele não desistiu. Não trancou a porta, não apagou o nome do filho da memória, não transformou o quarto dele em depósito. Não, ele ficou quando todos já tinham esquecido, ficou quando parecia loucura continuar esperando, ficou quando o orgulho dizia para seguir em frente e fingir que aquele filho nunca existiu. Ficou quando a dor era tão grande que respirar já custava esforço. Ficou quando o silêncio da casa gritava a ausência daquele filho. Ficou, simplesmente ficou. É assim que Deus te ama. Ele não te ama quando você está bem arrumado, quando você está forte, quando você tem todas as respostas certas, quando a sua vida está organizada e bonita para mostrar para os outros. Ele te ama agora, do jeito que você está, com as suas feridas abertas, com as suas dúvidas sem resposta, com o seu cansaço profundo, com a sua vergonha escondida, com o seu medo de não ser suficiente. Deus não faz contabilidade dos seus erros. Ele não tem uma planilha com as vezes em que você falhou. Ele não mantém um arquivo de acusações esperando o momento certo para jogar na sua cara. Ele tem um coração que não se cansa de olhar para a estrada esperando você voltar. E quando você dá o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo achando que é tarde demais, Ele corre. O texto diz que o Pai correu, Deus corre ao seu encontro. Não anda devagar, não caminha com cautela, corre, porque a alegria de te receber de volta é maior do que qualquer ofensa, qualquer erro, qualquer distância que você tenha colocado entre vocês dois. E neste momento eu quero fazer um pedido especial a você. Se essa palavra está tocando o seu coração, se você sentiu que alguma coisa se moveu dentro de você, ative o sininho deste canal e acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Cada dia tem uma graça nova, uma mensagem que Deus preparou especialmente para você neste tempo de Quaresma. E eu te peço com todo o carinho do meu coração, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser perdão, pode ser recomeço, pode ser volta, pode ser coragem, pode ser paz, pode ser cura, pode ser luz. Escreva, porque ninguém deveria atravessar esta Quaresma sozinho. Ninguém deveria carregar esse peso sem ter alguém para rezar junto. A gente caminha junto, a gente reza junto, a gente se fortalece junto. Cada nome que aparece nos comentários é uma vida que Deus está tocando. E a sua vida importa, a sua dor importa, a sua oração importa. Eu me lembro de um homem chamado Carlos Eduardo Martins, 52 anos, motorista de ônibus em Campinas, São Paulo. Carlos me procurou num retiro de Quaresma há alguns anos e contou que tinha passado quase 10 anos afastado da igreja e afastado de Deus. Depois que o casamento acabou, depois que perdeu a guarda dos filhos, depois que começou a beber para tentar esquecer a dor que não passava, ele disse que sentiu que Deus tinha virado as costas para ele. Padre, eu achava que eu tinha ido longe demais, que para mim não tinha mais volta, que Deus tinha desistido de mim como todo mundo tinha desistido. Carlos contou que nos piores momentos, quando chegava em casa de madrugada e sentava sozinho no escuro da sala, ele sentia um vazio tão grande que chegava a doer fisicamente. Era como se tivessem arrancado um pedaço de dentro de mim e eu não sabia onde colocar a mão para estancar a ferida. Até que, num domingo de manhã, sem saber explicar porquê, ele entrou numa igrejinha que ficava no caminho da garagem onde pegava o ônibus. Não foi para a missa, não rezou, não falou com ninguém, só sentou no último banco, no cantinho, e ficou ali, em silêncio. E naquele silêncio, pela primeira vez em quase 10 anos, sentiu que não estava sozinho. Sentiu que alguém estava ali com ele, naquela escuridão toda.
Padre, eu não ouvi nenhuma voz, não vi nenhuma luz, não aconteceu nada de extraordinário, mas alguma coisa dentro de mim disse: você pode voltar, não precisa ter medo. Carlos não mudou da noite para o dia, não foi uma conversão de cinema dessas que acontecem num estalar de dedos. Foi aos poucos, com tropeços, com recaídas, com dias em que ele avançava 2 passos e voltava 3, com dias bons e dias terríveis, com vergonha de olhar nos olhos das pessoas na comunidade, mas ele voltou, devagar, com o coração ainda machucado, mas voltou. E quando me contou tudo isso, não falou de milagres espetaculares, falou de uma presença silenciosa, discreta, quase imperceptível, que sustentou a vida dele mesmo quando ele achava que estava completamente perdido. E eu vi nos olhos dele uma paz que só quem foi abraçado pelo Pai conhece. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje nos ensina, com uma clareza que corta o coração. Veja o que acontece quando o filho volta. O pai não pede explicação, não exige um relatório detalhado dos erros, não diz: eu avisei, eu falei que isso ia acontecer, agora aguenta. Não, o Evangelho diz que o pai encheu-se de compaixão, correu ao seu encontro, abraçou e cobriu de beijos. E o filho começa o discurso que tinha ensaiado durante todo o caminho de volta: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas repare bem, o pai nem deixa ele terminar. Antes que a última palavra saia da boca, o pai já está dando ordens: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, deem-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés, tragam o bezerro gordo e preparem, vamos fazer um banquete e nos alegrar. Repare bem, não diz: vou pensar no seu caso, diz: tragam depressa. Não diz: vamos avaliar se ele merece, diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. A roupa nova no lugar dos trapos, o anel no dedo, sinal de que continua sendo filho. As sandálias nos pés, porque escravo anda descalço, mas filho anda calçado. O banquete, porque quando um filho volta não se faz reunião de análise, se faz festa. Deus não espera você ficar pronto para te receber. Deus não espera você resolver tudo, organizar tudo, limpar tudo. Receber é um gesto simples, é abrir a porta do coração, mesmo que essa porta esteja enferrujada, mesmo que range, mesmo que você tenha vergonha do que tem lá dentro, e dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a casa esteja bagunçada, entra mesmo que eu não tenha nada bonito para te oferecer, entra porque eu preciso de ti mais do que preciso de qualquer outra coisa nessa vida. E o que é mais libertador nessa parábola é que o começo não vem de você, vem de Deus. O pai já estava esperando antes do filho decidir voltar. A graça já estava pronta antes do arrependimento. O abraço já estava reservado antes do pedido de perdão. Quantas vezes você tentou mudar pela sua própria força e não conseguiu? Quantas vezes você prometeu para si mesmo que seria diferente e voltou a cair no mesmo lugar? Isso não é fracasso, isso é humanidade. E Deus não se cansa de recomeçar com você. Cada manhã é uma porta nova que Ele abre. Cada oração, mesmo a mais fraca, mesmo a mais desajeitada, é um passo que Ele celebra. Você não precisa ser forte, você precisa ser honesto e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, entra na minha história, faz o que eu não consigo fazer. E tem mais uma coisa que eu quero que você perceba, porque é das mais bonitas de toda a liturgia de hoje. O profeta Miqueias, na primeira leitura, diz algo que deveria ser tatuado no coração de cada um de nós: qual é o Deus que perdoa a iniquidade e esquece o pecado? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia.
voltará a ter compaixão de nós e lançará nossos pecados ao fundo do mar. Ao fundo do mar. Você entendeu a força dessa imagem? Deus não coloca os seus pecados numa gaveta para revisitar depois quando quiser te machucar. Não guarda num arquivo para te cobrar quando você menos esperar. Não anota numa caderneta para te lembrar nas horas difíceis. Ele lança ao fundo do mar, onde ninguém alcança, onde ninguém encontra, onde eles deixam de existir. Isso é graça sobre graça. É Deus que dá e dá de novo, sem calcular, sem medir, sem cobrar juros, sem pedir garantias, sem exigir fiador. Talvez você olhe para trás e veja só os erros, só as quedas, só as noites perdidas, só as palavras que não deveria ter dito, só as escolhas que gostaria de apagar. Mas eu te convido a olhar de novo, com outros olhos, com os olhos da fé. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou. Aquela noite em que o desespero bateu na porta, mas de manhã você levantou e colocou o pé no chão. Aquele momento em que tudo parecia acabado, mas alguma coisa dentro de você sussurrou: tenta mais uma vez. Isso não foi sorte, isso não foi coincidência, isso foi graça. Graça silenciosa, graça que não faz barulho, graça que não aparece nos holofotes, mas que sustentou você até aqui. Não foi uma graça de palco, foi uma graça de bastidores. A graça que segurou a sua mão quando ninguém estava olhando. A graça que não te deixou desistir quando tudo dentro de você gritava para parar. Você está aqui, você está ouvindo esta palavra, e isso já é prova de que Deus não desistiu de você. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma inteira como um grande projeto de transformação radical. Não se cobre metas impossíveis. Não faça promessas grandiosas que só vão gerar mais culpa se você não conseguir cumprir. Apenas neste momento, onde quer que você esteja, do jeito que você está, com o cansaço que você está sentindo, com as dúvidas que você está carregando, faça uma oração simples. Pode ser em silêncio, pode ser em voz alta, pode ser com lágrimas, pode ser com um sorriso, pode ser apenas com um suspiro. Diga: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas feridas, entra nos meus recomeços que falharam, entra na minha vergonha, entra no meu silêncio, entra nos lugares que eu escondi de todo mundo, entra nas portas que eu tranquei por medo de ser julgado, entra, porque eu não consigo sozinho. Pronto, isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas, não precisa de fórmulas elaboradas. Deus entende o gemido do coração. Deus ouve o silêncio de quem já não tem forças para falar. Deus acolhe até o suspiro de quem nem sabe mais o que pedir. E saiba, cada pessoa que escreveu nos comentários está unida a você neste momento. Cada nome é uma prece, cada intenção é um fio invisível que nos conecta. E mesmo quem não escreveu, quem está em silêncio, quem está ouvindo sozinho no quarto, no ônibus da madrugada, Deus vê, Deus sabe, Deus acolhe. Você não está sozinho, nunca esteve. E antes de encerrar, eu preciso te dizer mais uma coisa, e eu digo com todo o amor que existe no meu coração: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Se errou, errou porque é humano. Se caiu, caiu porque estava caminhando, e quem está caminhando é que tropeça. Quem parou não tropeça, mas também não chega a lugar nenhum. Você está caminhando, e isso já é muito. O Evangelho de hoje nos revela um Pai que nunca deixou de olhar para a estrada, um Pai que corre ao nosso encontro antes mesmo de a gente terminar o pedido de perdão.
Um pai que troca os trapos da vergonha pela melhor roupa da dignidade. Um pai que coloca o anel da filiação no dedo de quem achava que tinha perdido tudo. Um pai que prepara uma festa onde o mundo só enxerga fracasso. Esse pai é o seu Deus e Ele está te esperando agora. Então eu te peço, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção de oração para esta quaresma. Pode ser paz, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser reconciliação, pode ser força, pode ser coragem, pode ser volta, pode ser perdão, pode ser luz. Cada nome é uma oração que sobe ao coração de Deus. Cada intenção é um passo na direção do Pai. E a gente caminha junto, como uma família que anda junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mas unida pela mesma fé, pela mesma esperança, pelo mesmo Deus que nos ama sem medida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes uma única palavra no momento certo muda uma vida inteira. Você não sabe a batalha que a pessoa ao seu lado está travando em silêncio. Talvez esse vídeo seja o abraço que alguém precisa receber neste sábado. Talvez seja a mão estendida que alguém está esperando sem saber. Amanhã, domingo, estaremos juntos novamente com uma nova palavra, uma nova graça, um novo encontro com esse Deus que não desiste, que não cansa, que não se afasta. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele está na estrada olhando para você com o coração transbordando de amor e os braços abertos. Basta dar um passo só, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo achando que é tarde demais, dá esse passo e Ele corre ao seu encontro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.